capítulo 1, versos 3 e seguintes, diz assim: Bendito, ó Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo sangue de Jesus e a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência. Quando nós analisamos a perspectiva de Jesus, nascido em Nazaré, vindo de Nazaré, nascido em Belém, de um lugar de onde não podia provir nada de bom, a própria Bíblia relata e ainda alguns questionam isso, poderia por acaso vir algo bom de lá? Em uma província que era sujeita a uma estrutura diversa. O Estado romano era quem dominava a Judéia. Um pedacinho de terra seco no meio do nada, menor do tamanho de Sergipe. Em um período que não havia muita comunicação direta, quem tinha acesso à escrita eram os líderes religiosos e o governo. Povão, acesso à escrita. Não dá nem para comparar proporcionalmente o nosso acesso hoje ao celular com o acesso da escrita daquela época. Família humilde, pobre. Tão pobre que no dia de nascer não tinha nem onde pousar. Jesus é o estereotipo exato da pessoa que tinha tudo para dar errado. Se você fizer uma análise humana, sociológica, filosófica de Jesus, você ia olhar e vai dizer: dali não tinha nada para dar certo. Porque todas as condições adversas para a formação de um grande projeto, de um grande plano, elas não estavam presentes no contexto de vida de Jesus. Hoje, qualquer um de nós que tiver interesse em fazer uma autopromoção pode impulsionar numa rede social. Na época de Jesus não tinha nem rádio. Mas no meio desse caos, desse nada, dessa insignificância, o homem cresceu e durante 30 anos, pouca coisa é revelada da sua história. Além de uma peregrinação que ele teve que fazer fugindo da terra natal para não morrer quando criança. E mais uma vez o cenário fica obscuro, fica feio, fica incerto. E de repente esse homem começa a exercer um chamado que ele possuía, um propósito. Mas ele não procura as grandes estruturas para começar esse propósito. Quando você analisa historicamente a trajetória de Jesus, ele não acessou os palácios, ele não acessou as sinagogas, ele não acessou as grandes estruturas de poder, ele não foi até o imperador romano, ele não foi até Roma, não. Ele começou no mesmo lugar de onde ele veio, depois foi para Cesareia, aquela região da Galileia. Locais que não tinham nenhuma expressão histórica. Quando você analisa, inclusive pela Bíblia, os locais por onde Jesus começou a sua trajetória sequer são referenciados no Antigo Testamento. Era o lado
esquecido da nação de Israel. Tudo conspirava para dar errado. E é a partir desse pensamento que eu quero trazer o entendimento racional de uma experiência que eu tive recentemente e que manifestou essa consciência, porque nesse trecho da carta apostólica a Efésios, o apóstolo Paulo ele descreve com tanta clareza esse entendimento acerca de Jesus, daquilo que a cruz estabeleceu. E é preciso que nós entendamos que somos herdeiros diretos de toda a promessa instituída, constituída e decretada na cruz. Há sobre mim, sobre você, uma herança, uma promessa que ninguém tem o poder, a autoridade, a força para tirar de mim e de você. As únicas pessoas capazes de rasgarem o que está instituído e o que foi decretado da cruz na sua vida é você mesmo. Nem o diabo, nem principados, nem potestades, nenhuma estrutura pode tirar aquilo que Deus estabeleceu através de Jesus na cruz do Calvário para mim e para você. Então, o primeiro entendimento que nós temos que ter é consciência de que a cruz me deu uma identidade. Eu não estou aqui pregando, colocando a cruz como uma simbologia, como uma divindade. Não, a cruz foi a manifestação física, a revelação física, porque na morte de cruz era a morte mais cruel, mais desprezível, das pessoas menos importantes e mais desprezadas. Então, até o último minuto do cumprimento do propósito de Cristo, ele estava totalmente despido da grandeza, da onipotência, da autoridade que ele detém, sendo ele Deus. E ninguém toma esse tipo de atitude se não for por amor. Mas é preciso entender que amor não é um sentimento, não está vinculado à alma, não está vinculado à sensação, não está vinculado ao desejo ou impelido pelos sentidos naturais. Amor é uma decisão racional que muitas vezes contraria o natural, ou melhor, em quase todas elas. Por isso ele é descrito como tudo suportar, tudo vencer. Porque quem decide amar como Deus decidiu amar a nós, não fica sujeito às circunstâncias. Eu fiz uma viagem de trabalho recentemente. E no meio dessa viagem surgiu uma oportunidade de conhecer uma pessoa, um empresário, muito, bote mais quantos muitos você quiser, rico. O camarada era rico, é rico. E marcaram para a gente se conhecer e, ocasionalmente, nesse encontro, que seria para tratar de alguns negócios, ele convidou para jantar na casa dele. Eu fui. Uma casa suntuosa, fora do padrão normal. E quando sentamos à mesa, tinha algumas pessoas. Ele, a esposa, o casal que havia me apresentado, o cunhado dele. E nós começamos a conversar. Quando foi tratado o assunto do negócio, não durou 5 minutos, a conversa alinhou. E começamos a falar outros assuntos. História, sociologia, política. E aquele homem falava de diversas situações, e eu via que muitos dos pensamentos que ele tinha acerca do mundo dos negócios, das coisas que se trata, era parecido com o meu. E eu dizia, olha, acho que eu pensando comigo mesmo, acho que eu estou no caminho certo para produzir, para trabalhar. E no
decorrer dessa conversa, discorrendo, eu sempre falava alguma coisa da Bíblia, mas eu não ficava, na Bíblia está escrito, na Bíblia não, eu falava algo que a Bíblia embasa nos meus pensamentos. Especialmente livro de Provérbios e Eclesiastes, que eu amo. E lá para o meio da conversa, esse homem disse, rapaz, a gente pensa muito parecido. A esposa brincou, se vocês tivessem a mesma idade, eu ia dizer que vocês foram separados na maternidade. Só que ele tem 50, eu tenho 38. Quando a conversa foi andando, desenrolando, esse camarada aí começou a dizer sobre a atualidade. Ele disse, agora tem uma coisa que eu não gosto. Eu disse, o que é? Tá cheio aqui. E na região satélite da cidade também tá cheio de igreja. E cada igreja dessa, me perdoe o termo, mas eu vou usar o mesmo que ele usou, tá cheio de picareta. E aí ele começou a exemplificar várias situações que infelizmente eram testemunhos de pessoas crentes. E ele começou a pontuar, e ele dizia, aí chegava um pastor que vinha rezar, orar, sei lá o que é que ele ia fazer, e eu calado. E ele começou a falar, e eu perguntei, e a Bíblia? Você acha que eu acho que a Bíblia é uma história de várias pessoas, que também foram outros picaretas que escreveu. E eu sentado na mesa. Aí eu disse, fulano, me permita. Nessa noite a gente conversou sobre vários assuntos e eu aprendi muita coisa com você. Mas o que é que você acha de Deus? Ele, Deus para mim é energia. Eu disse, você está certo. Deus é energia. E é partindo dessa sua certeza que eu tenho que lhe dizer algumas coisas. Ele o quê? O que você falou, apesar de você ter alguns exemplos, você falou com falta de conhecimento. Do que a gente discutiu que você conhecia, você me ensinou. Mas você precisa saber uma coisa sobre mim. Eu sou pastor. Sou filho de pastor. Sou neto de pastor. Sobrinho de pastor. Genro de pastor. Fui criado na igreja. E há uma diferença gigantesca, e eu sei que é falta de conhecimento sua por causa dessa afirmação. Rezar e orar são coisas totalmente diferentes. Reza é uma repetição contínua de uma frase ou de um dizer que alguém lhe ensina. E aí falei uma reza para ele. Isso é reza. E muita gente, por exemplo, pegou o Pai Nosso, que é um parâmetro de oração que Jesus ensinou, e faz dele uma reza. Não adianta você pegar uma corrente com 30 bolinhas e orar o Pai Nosso ou rezar o Pai Nosso 30 vezes achando que vai mudar alguma coisa, porque reza é uma repetição de algo que se aprende, mas você não está falando com ninguém. Agora a oração é uma conversa igual essa que a gente está tendo. Todo empresário é picareta, fulano? Ele disse não. Todo engenheiro é picareta? Ele disse não. Eu digo, mas existe empresário picareta? Ele existe. Existe engenheiro picareta? Ele existe. Eu disse, sabe qual é o lugar na face da terra onde mais você vai achar picareta? Ele disse, aonde? Eu digo, nas igrejas, sendo restaurado. Porque o que muda o homem é o entendimento, é a conversão. Igreja é o hospital da alma, é onde quem está ferido, quem está desencontrado. Então você vai achar muita gente errada na igreja. Você vai achar muita gente desencontrando o pensamento na igreja. Você vai achar lá gente de toda espécie. A diferença é que quem está fora da igreja não tem o resgate, não tem o caminho de volta. A igreja não, a igreja ela lhe dá um caminho. Ser rico, você sabe que terapia é uma coisa cara. A gente tinha falado sobre depressão, sobre ansiedade, falta de sono. Ele disse, sei. Eu digo, você sabe quantas pessoas deixam de cometer suicídio por causa do trabalho que a igreja faz? Eu pastoreei uma comunidade onde as pessoas que eu atendiam chegavam com a receita do CAP, sem ter o dinheiro para comprar o remédio e sem achar o lugar. Só que se eu fosse pegar e tentar pagar o remédio para todo mundo que a gente dava um atendimento espiritual, eu não ia conseguir, nem a igreja ofertando e eu botando o que eu ganho por mês. Porque o volume é grande. Agora você me falar da Bíblia, me explique aí. Um livro que foi escrito em 3.500 anos no decorrer da história por 40 autores diferentes que você chamou de picareta, mas cada um viveu um tempo diferente da história.
não se conheciam, não tinham lido o que o outro escreveu, e esse livro ele converge do início ao fim, sem ter nenhuma variação do entendimento. A referência mais antiga que acharam desse livro, que é a escritura do livro de Isaías, ela foi escavada e traduzida, e a compatibilidade dela com esse livro que você compra hoje numa livraria, aqui no shopping de onde a gente está, tem 98% de equivalência. Isso para ciência e história, como ciência humana, você sabe que é perfeição. Que o artefato jurídico ou o artefato histórico é verdadeiro e que o que está aqui é compatível com o que foi escrito originalmente. Agora, que a Bíblia tem muita história? Tem. E você vai achar a história de muita gente, mas nem toda história da Bíblia é de sucesso, de grandeza. A Bíblia não é um livro de autoajuda, mas não existe ajuda maior do que a revelação do que está na Bíblia, porque toda história que você lê, fatalmente das três, uma você vai se deparar. Ou você já viveu uma história parecida, ou você está passando por uma situação parecida, mas quando você passar por uma que você já leu, você vai saber exatamente o que você precisa saber para agir correto. Por isso eu disse que é falta de conhecimento. Você já leu a Bíblia alguma vez? Ele disse não. E aí aquele silêncio na mesa, aquela tensão, o casal que tinha me apresentado sabia que ele não gostava de crente, de igreja, de pastor, e ficou aquele silêncio. A única coisa que não me fazia parar de falar era olhar para a esposa dele e eu ver ela assim meio que ratificando o que eu estava dizendo. Eu digo, eu estou aqui protegido pela primeira dama, então ela vai controlar o marido depois. Era o meu, fora o Espírito Santo, era a minha percepção natural ali de segurança. A mulher só balançava a cabeça. Eu digo, estou no caminho. Quando terminei de falar, aquele homem parou, olhou para mim. Disse, Nelson, eu tenho 50 anos. Transito, como você já viu, nas esferas de poder e conheço muita gente grande. E nos 50 anos da minha vida, você foi a primeira pessoa que me falou acerca de igreja, de Bíblia, de pastorado, e que eu respeito. Respeito porque você me apresentou um argumento que aqui deu um parafuso aqui dentro. Estou pensando no que você me falou, mas respeito seus argumentos. E dali a conversa começou a mudar de direção. 8h30 da noite eu cheguei na casa dele, 2h30 da manhã eu fui embora e disse, tenho que ir porque meu voo sai amanhã de manhã. Foi uma satisfação lhe conhecer. Nos despedimos todos e eu fui embora para o hotel. Quando eu cheguei no hotel, a placa que estava no hotel era da empresa dele. Foi ele que tinha construído o prédio do hotel. No outro dia, 7h20 da manhã, eu tinha trocado o celular com o cunhado dele. No outro dia, 7h20 da manhã, chega uma mensagem no meu WhatsApp. Amigo, esse é meu número pessoal. Eu quero ser seu amigo. Me adiciona. Porque eu estou dividindo esse testemunho. Isso aconteceu na quinta-feira da semana passada. Porque nós, como igreja, entendemos que nós não podemos negociar a nossa identidade por aquilo que recebemos na cruz. Porque tudo que foi dito, tudo que eu fiz não veio de mim, foi o Espírito Santo. É Ele que nos dá intrepidez, é Ele que nos dá coragem, é Ele que coloca em nossos lábios a palavra de sabedoria, é Ele que nos ensina por onde andar. A lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Se não houver o alimento do Espírito pela palavra, não vai haver revelação, não vai haver entendimento. E o que nós recebemos na cruz foi uma identidade nova de reconciliação com Deus. A salvação foi dada gratuitamente, mas o que a gente vai fazer com isso e o desdobramento dessa herança depende de nós. E a primeira coisa que Deus estabeleceu pelo sangue de Jesus foi a nossa aceitação na presença dele novamente. Porque estávamos destituídos, mas o apóstolo Paulo diz aí no verso 5, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus. A predestinação aqui não quer dizer que uma vez salvo, sempre salvo, não.
Mas a predestinação quer dizer aqui que o projeto de salvação, antes ainda que os meus ossos fossem formados, ele já me conhecia. Havia um propósito de Deus. Há um propósito de Deus para cada um de nós. E esse propósito passa pela conversão, pelo que aconteceu na cruz, pelo sangue que foi derramado. E todo aquele que é lavado no sangue de Jesus entra no caminho predestinado por Deus para a salvação, para a adoção de filho. Deixa de ser criatura, passa a ser filho. Nós somos filhos de Deus e precisamos nos portar como filhos de Deus. E não há comunhão entre luz e trevas. Não há divisão. Deus não aceita pedaço nosso aonde quer que nós andemos. Ainda que sujeito a regras, precisamos nos colocar com a herança que nós recebemos na cruz. E fomos adotados pelo sangue de Jesus como filhos de Deus, segundo o beneplácito da sua vontade. Deus fez isso por bondade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Irmãos, tem gente que não consegue nem aturar outra pessoa. Assim como eu falei com aquele homem, se não houvesse presença do Espírito Santo, não existiria igreja, não existiria quantidade de congregados, de membros, porque cada um aqui tem um pensamento diferente. Então, se não houver um pensamento único, sujeito à autoridade da igreja, que é Cristo, isso aqui não vai rolar, não vai funcionar. Você sabe o que está acontecendo com as igrejas? Ninguém agora quer obedecer regra bíblica. Ah, porque eu tenho um direito. Antes de você exercer seu direito, o mundo pode te dar o direito, mas veja se a Bíblia lhe dá o direito. Ou o crente ele começa a estabelecer princípio. Não adianta agir com boa vontade sem que o princípio esteja estabelecido, porque a boa vontade não vai fazer com que sua ação tenha resposta de Deus. Ele não mudou. A cruz, ela nos deu perdão. E a primeira coisa que o inimigo faz é lembrar você o que você fez de errado lá atrás. E o lá atrás pode ser há 10 anos, há 5 anos ou há 5 horas. É preciso estar sujeito ao regramento. Mas ainda que você seja disciplinado na igreja por 3 meses, Deus, ele perdoa o seu pecado na hora da confissão. Agora, pecado perdoado não significa preço tirado. Todo pecado gera consequência. E a consequência do pecado no mundo físico, ela é manifesta no mundo físico. Então, ainda que Deus tenha já lhe perdoado, que você já tenha sido redimido, existem consequências que não deixarão de existir por conta da remissão. Mas o que fica muita gente preocupado é: se eu fizer isso, Deus vai me castigar. Se eu fizer isso, Deus vai pesar a mão. Abre o entendimento. Deus não está mirando nenhuma seta inflamada na direção de quem peca. A diferença é que quem peca sai da presença dele e anda sozinho com as próprias forças. Mas quem anda com Deus, ainda que atravesse um deserto seco, difícil, onde nada brota, onde não tem água, não tem nada, haverá fumaça, nuvem, coluna de fogo à noite para aquecer, vai cair maná do céu, vai brotar água da pedra, porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, mas vela pela palavra, e agindo ele, ninguém pode impedir. Quando Deus estabelece sobre a vida de alguém, sobre o meio de um povo, um propósito, nada na terra,
nem circunstância, nem estrutura, nem dinheiro ou falta de dinheiro impede a execução do projeto de Deus, que é bom, perfeito e agradável. O que está faltando é a igreja começar a se posicionar no entendimento. Você é herdeiro da cruz. Você foi justificado na cruz. Você foi perdoado na cruz. Você foi abençoado na cruz. O que é que está faltando para viver plenitude com Deus? Frequentar um culto. Jones falou aqui cerca da oferta. Não dê com peso, não dê com alegria. Eu vou ser mais audacioso. Não tem sinceridade no seu coração? Não tem prazer no seu coração? Não oferte fora do princípio. Não dizime fora do princípio. O princípio do dízimo e da oferta não é a obrigação de dar, mas é o entendimento de que Deus é primeiro e deve ser adorado. E nas primeiras coisas que eu conquisto, nas primeiras coisas que eu produzo, primeiro eu busco o reino dele, reconheço ele, e todas as demais coisas me serão acrescentadas. Mas eu não posso fazer disso uma barganha. Deus não quer barganha, Deus não precisa do nosso dinheiro. Dele é a prata, dele é o ouro. A igreja vai sobreviver com você ou sem você. Agora você sem Deus, além de sofrer muito, vai para o inferno. Só que se você for crente com medo de ir para o inferno, algo me diz, pela minha consciência, que você vai acabar indo para o inferno. Porque por melhor que seja a intenção, o princípio está errado. A nossa identidade, ela foi selada na cruz com uma nova identidade em Cristo. Somos novos, novo homem, nova mulher, a novidade de vida. E eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Mas o novo não é uma permissão de viver como antes, porque não tem presença de Cristo aonde nós andávamos. Estávamos destituídos da glória de Deus. Se houvesse alguém provido desta dádiva na terra, Jesus não tinha vindo, usava ele. Mas não tinha um homem sequer, pior do que no tempo de Noé. Qual é a sua identidade? Qual é a identidade que a cruz cravou na sua história? A consumação da cruz revelou o que na sua vida? Esse é o convite da noite. Eu não me acanho em declarar todos os dias: aceito a Jesus novamente. Maldito o homem que confia no homem. Mas não quer dizer que eu não posso confiar no pastor Alex ou no pastor Gideão. Eu não posso confiar em mim, no meu coração, na minha natureza, no meu desejo, no meu pensamento. Porque se eu agir pelos meus instintos, eu não seria uma pessoa boa. Por isso que a Bíblia ensina que até a vingança é do Senhor. Porque a gente age com instintos da alma. E precisamos deixar o Espírito dominar. O Espírito convencer. E o Espírito, ele convence pelo Espírito, pela consciência. Quer viver milagre? É impossível experimentar milagre fora da presença de Deus. Porque o único capaz, onipotente de realizar o impossível, de trazer à existência o que não existe, é Deus. Então pegue a percepção do exemplo de Jesus, escrito a Filipenses capítulo 2. Anota esse texto, como foi estudado hoje na escola dominical dos adolescentes, né? Carta a Filipenses. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz.
Jesus suou gota de sangue. Você sabe o que é aflição desse tamanho? Você já parou para pensar nisso? Suar gota de sangue. O tamanho dessa aflição. E às vezes você está dizendo, está tão difícil para mim. Eu não aguento mais esperar. Eu não aguento mais, eu não tenho meus sonhos realizados. Deixa eu trazer a última e maior revelação de todas. Se o propósito do seu evangelho está no mundo físico, tudo que você tem feito até então está errado. Se você é crente para prosperar, se você é crente para bênção material, física, se você é crente esperando que Deus venha lhe acudir com os seus sonhos, desejos, necessidades, seu raciocínio está todo perdido, todo errado, porque a revelação se deu e o cumprimento se deu naquilo que foi instituído no mundo espiritual, antes ainda que fôssemos formados, antes ainda que o mundo existisse. Há um propósito predestinado por Deus para que a humanidade recebesse por meio de Cristo Jesus a adoção de filho para viver a eternidade com Ele. Se o alvo do seu culto, se o alvo da sua adoração, se o alvo da sua devoção, se o alvo da sua presença na igreja está sendo outra necessidade, a não ser o reconhecimento de que o Deus Todo-Poderoso nos chamou para a eternidade. Você está perdendo tempo? Pede a Deus que lhe faça entender. Versículo 9 do capítulo 2 de Filipenses. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu nome que é sobre todo nome. Nada que você faça, nada que você conquiste, nenhuma autoridade que você estabeleça, sem o nome de Jesus Cristo tem poder. Mas o nome sobre todo nome é o dele. E é através do nome dele que expulsaremos demônios, os doentes serão sarados. E foi lido pelo pastor Alex o livro de Isaías 53. E pelas pisaduras dele fomos. É atemporal. Isaías 700 anos antes dele se revelar, já estabeleceu para a eternidade um cumprimento que não seria mudado. Domingo que vem é Santa Ceia. Prepara essa semana para viver um tempo extraordinário de comunhão e graça com Deus através de Cristo Jesus. Prepara o espírito para que no domingo de manhã, ao participar do pão e ao participar do cálice, o cumprimento da palavra, porque o pão representa o corpo, então o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas pisaduras dele fomos sarados. Quando você participar do pão, entenda não pela estrutura física, mas pelos olhos da fé, que lá na cruz se revelou a cura para a sua ansiedade, para o seu medo, para a sua angústia, para a sua incerteza, para o diagnóstico que foi estabelecido. Há uma promessa sobre nós e nenhum mal sucederá sobre aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, porque quando estamos nele, à sombra dele, encontramos descanso. Está na hora de renunciar aquilo que o mundo tem colocado sobre nós e aceitar aquilo que Deus estabeleceu para nós na cruz. Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Primeiro passo de entendimento, isso é para todos nós, para você que nos acompanha. Quero te convidar a ficar de pé. E aqui não é o apelo. Aqui não é o momento de convocar as pessoas a aceitarem Jesus, mas é para que nós restauremos o entendimento do que Jesus nos deu, para que possamos viver uma experiência nova, para que possamos ser revestidos de autoridade, para que possamos ser templo do Espírito Santo e estabelecer através de nós canal de bênção no mundo físico, aonde possamos destruir
grilhões, prisões, tormentas espirituais, emocionais, através da ação daquele que é digno de ser adorado. Porque na presença de Jesus todo joelho que se dobra, aqueles que estão no céu, na terra, embaixo da terra, não existe estrutura física ou espiritual que não esteja sujeita ao poder do nome de Jesus. E o convite de agora é tempo de confrontamento, mas não apenas com nós mesmos, mas também com aquilo que tem nos tirado o foco do verdadeiro evangelho. Porque tem uma geração de adolescentes que está se levantando para dizer: eu permaneço com a promessa que me foi feita e cumprida na cruz. Eu não abro mão da minha identidade. Eu não abro mão daquilo que Jesus fez em meu favor. Eu não abro mão daquilo que Deus estabeleceu e predestinou antes ainda que os meus ossos fossem formados. Ele já me conhecia, Ele já te conhecia. Fecha os teus olhos comigo. Você que está em casa, fecha os teus olhos. Deus, eu reconheço a minha dependência de Ti. Eu te agradeço pelo sacrifício da cruz. Eu te agradeço pela morte de Jesus. Eu te agradeço, Deus, pelo derramamento do sangue em meu favor. Eu te agradeço, Pai, porque mesmo sem merecermos, o Senhor nos amou. Mesmo sem entendermos, o Senhor nos amou. E por isso nós reconhecemos na noite desse dia mais uma vez Jesus como Senhor das nossas vidas, Jesus como centro das nossas vidas. Nosso corpo é templo do Teu Espírito. Toma em Tuas mãos. Vem ministrar, Senhor, sobre nós entendimento. Entendimento pela Tua graça, entendimento pelo Teu favor. Nos dá a direção de um novo caminho. E ainda que tenhamos aflições, seremos revestidos do bom ânimo daquele que venceu. Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo de Nazaré, o nome sobre todo nome. Fomos alcançados por Tua graça, fomos alcançados pelo Teu favor, fomos alcançados, Deus, pela graça destinada direto dos céus. Fui alcançado por Tua graça, maravilhosa graça, que trouxe salvação para mim. Eu não mereço tanta graça, mas por misericórdia recebi. O maior milagre Deus já fez em mim. Nós somos milagres. Não abram mão desse milagre. Resgate a identidade de filhos conquistada na cruz em nosso favor. E o DEPAD tem uma forte missão nesse tempo: impactar a geração mais agredida pela ação do inimigo, em tentar desconstruir o entendimento de quem Deus é e do que Jesus fez. Mas a maior prova é que aquele homem que nasceu num lugar totalmente desprovido de influência, pobre, em uma província que sequer tinha domínio, impactou a história da humanidade, mudando o calendário da história para antes e depois dele. E o nome que é sobre todo nome se cumpre através da figura daquele menino que não tinha nem onde pousar para nascer, mas se revelou o Salvador da humanidade e devolveu ao homem a identidade de filhos de Deus, resgatados, e para completar no terceiro dia aquilo que a ciência não explica, porque é espiritual, venceu a morte. Aleluia. E é vivo, que Ele ministra sobre as nossas vidas nessa noite.
sejam alcançados, sejam revestidos de autoridade, sejam estabelecidos como farol e luz em meio a um tempo de trevas, sejam estabelecidos com força e coragem de assumir a identidade, independente do lugar onde esteja. Não se permitam ser influenciados pelo que o mundo tem a impor sobre nós, mas antes, vamos na contramão do mundo, estabelecendo um tempo de que existem ainda na terra verdadeiros adoradores que adoram ao Pai em espírito e em verdade, porque Deus é espírito e é pelo espírito que precisamos estar firmes. Sejam revestidos dessa palavra e dessa autoridade no nome de Jesus. E se você liga na terra comigo, dá um aplauso ao Senhor nessa noite, celebra Ele.